Um guerreiro Apache apareceu na porta de uma mulher viúva implorando por leite. Mas o que ela fez depois mudou tudo. Mariá tinha acabado de enterrar o próprio filho quando viu aquele homem desesperado com um bebê nos braços. Ele só queria salvar o filho, mas acabou encontrando uma mãe, uma casa e um amor que ninguém esperava. Mas quando o pai verdadeiro da criança apareceu exigindo o menino de volta, o que Mariá fez chocou toda a aldeia. Se essa história tocou seu coração, já deixa o like e se inscreve no canal. Tem muita história real e emocionante vindo por aí. Mariá andava devagar pela trilha de terra que levava ao pequeno rio. Carregava nos braços a bacia com roupas sujas e os olhos fundos de tanto chorar. Fazia exatas 7 noites que enterrara seu bebê. 7. Não mais, não menos. Mas o corpo ainda doía como se o filho tivesse sido arrancado dela naquela manhã. O leite ainda escorria. Os seios pesavam, latejando, mesmo sem ninguém para sugar. Ela não sabia o que doía mais: a alma ou o peito. Ao se abaixar para encher a bacia, ouviu o barulho dos galhos estalando. Primeiro pensou ser uma capivara ou algum bicho da mata. Mas quando olhou por cima do ombro, viu algo que gelou até a espinha. Um homem parado, alto, pele morena escura, olhos fundos, cabelos presos com tira de couro. Carregava nos braços um bebê pequeno, enrolado num tecido velho. O homem estava sujo, com os pés sangrando e a respiração curta, como se tivesse andado dias sem parar. Me perdoe aparecer. Assim, a voz dele era rouca como quem não falava fazia tempo. Mas meu filho, ele vai morrer de fome. Mariá levantou devagar, sem entender. O quê? Eu sou Ivaldo. Ela, a mãe dele, não sobreviveu. A aldeia foi atacada. Só restou nós dois. Ele não mama em nada. Já tentei água, caldo, mas... E então, pela primeira vez, o homem tremeu. Ele tá fraco. E eu vi leite escorrendo do seu vestido. Ela olhou para o próprio peito. A blusa ainda tinha uma mancha molhada do leite que jorrava sem destino. Tá pedindo para eu... Só um pouco. Só uma vez. Eu não tenho mais o que tentar. Mariá travou. Sentiu o coração bater descompassado. Aquilo era loucura. O filho dela tinha sido enterrado há menos de 10 dias. O corpo ainda carregava aquele luto. Mas o bebê nos braços do Apache chorava fraco, com os olhinhos fundos, como quem desistia. Me entrega ele. Ivaldo hesitou. Apoiou um joelho no chão de terra batida e entregou o bebê como quem entrega o mundo. Mariá se sentou numa pedra, virou de lado, puxou devagar a blusa suada e colocou o menino no peito. Ele mamou, não com fome, com desespero, como quem sabia que era a última chance. Mariá sentiu o alívio físico de esvaziar o peito, mas também um tremor que subia pela espinha, como se aquele menino sugasse algo mais do que leite. Sugava a dor dela, sugava o vazio. Ivaldo se afastou, sentou no chão e ficou olhando em silêncio. Chorava, mas sem som. Qual o nome dele? Ela perguntou, sem tirar os olhos da criança. Não tem nome. Como assim? Nasceu durante a fuga. O nome dela era Yuna. Não tivemos tempo. Mariá olhou para o céu. Um bando de andorinhas cortava as nuvens. Ela segurou o bebê com mais firmeza. Parece um caê. Caê significa flor da mata, no dialeto da minha avó. É bonito. Ela não respondeu. Quando o bebê parou de mamar, já dormia. Ela ajeitou o pano e entregou o menino de volta. Agora você pode ir. Por favor, só essa noite. Aqui não é seguro. Tem homem ruim rondando. Já me atacaram antes. Eu protejo. Mariá ficou em silêncio. Olhou de novo para o bebê. Ele dormia com o rosto tranquilo, o peito subindo e descendo devagar. Tem um celeiro nos fundos. Fica lá. Amanhã decide o que vai fazer. Ivaldo abaixou a cabeça. Obrigado. Antes de sair, ele parou na porta e falou: Eu vi a cruz na frente da sua casa. Sinto muito pelo seu filho.
Maria trancou a garganta. Quando ficou sozinha, caiu de joelhos. O leite ainda escorria. Mas agora, algo dentro dela tinha mudado. Naquela noite, sonhou com duas mãos se encontrando na beira do rio. E você, tá assistindo essa história emocionante de onde? Comenta aí o nome da sua cidade ou estado, pra gente ver até onde essa história de amor e redenção tá chegando. O sol nem tinha nascido quando Maria se levantou com o coração apertado. Passou a madrugada acordando e ouvindo os barulhos do celeiro. O bebê chorava baixinho, e de tempos em tempos, ela ouvia Ivaldo sussurrar canções em um idioma que ela não conhecia. Abriu a janela devagar. O chão ainda estava úmido da chuva da noite anterior. A fumaça do fogão a lenha começava a subir. Pegou uma panela de barro, jogou um punhado de milho dentro e pôs para cozinhar. Precisava manter a cabeça ocupada. Uma parte dela queria que ele fosse embora logo. Outra parte não sabia mais o que queria. De repente, a porta dos fundos bateu. Era ele. "Bom dia", disse com a voz baixa, quase pedindo licença com os olhos. "Dormiu?" "Não, mas Caê dormiu. A noite toda." "Maria não há", respondeu. Mexia o milho na panela. O cheiro começava a se espalhar. "Vai ficar até quando?" "Não sei. A aldeia foi destruída. Não tenho para onde voltar." Ela olhou para ele pela primeira vez com mais atenção. Tinha o rosto marcado pelo sol e pelas perdas. A pele morena escurecida pela poeira da estrada. Os olhos fundos mais atentos. "E os outros? Da sua aldeia?" "Alguns fugiram. Outros morreram. Uns estão tentando reconstruir do outro lado do Rio Grande, mas é longe. 3 dias a pé com uma criança não dá. E eu não quero deixar ele lá. Ainda tem gente querendo levar Caê embora." "Levar?" "Dizem que ele devia ser criado por quem tem sangue forte. Um dos antigos pretendentes da mãe dele se acha dono do menino. Eu fui o pai que restou, mas nem todo mundo aceita." Maria sentou na cadeira velha da cozinha. Sentia um nó no estômago. O bebê ainda mamava na sua lembrança. O calor dele no colo, a força com que sugava, parecia seu próprio filho. "Aqui não é seguro também", disse. "Tem homem ruim por essas bandas. Eu luto se precisar." "Lutar não resolve tudo." Ele ficou em silêncio. O fogo crepitava devagar. O cheiro do milho agora se misturava com o café passado. "Tenho um pedaço de terra mais escondido, lá depois da curva do Buriti. Tem uma cabana velha que era do meu pai. Tá caindo aos pedaços, mas dá pra ficar lá." "Vai nos levar?" "Não, eu não vou." "Então por que tá dizendo isso?" Maria suspirou. "Porque eu sei o que é tentar proteger quem a gente ama e não ter pra onde ir." Nesse momento, Caê começou a chorar lá fora. Um choro rouco, fraco. Ivaldo correu até a porta, mas antes de sair, olhou para ela. "Posso trazer ele para mamar mais uma vez?" Ela não respondeu. Só pegou o pano limpo do varal e entregou para ele. Minutos depois, Ivaldo voltou com o bebê enrolado e colocou com delicadeza nos braços dela. Caê buscou o seio com a mesma fome da noite anterior. Maria segurou com firmeza. Chorou baixinho, em silêncio. O leite descia, e junto com ele, um pouco do luto ia embora também. "Ele precisa de nome", disse ela. "Já tem, não tem?" "Caê não é nome de verdade. Só falei na hora. Mas agora, parece que ficou." Ivaldo sorriu, o primeiro sorriso desde que chegou. "Caê então." O bebê terminou de mamar e adormeceu no colo dela. Maria olhou para ele por um tempo. Depois entregou para Ivaldo e se levantou. "Pode ficar mais uma noite, mas amanhã vai pro rancho do Buriti. Lá ninguém incomoda. Nem eu." "A senhora não quer ir?" Ela virou de costas. "Não sou mais mulher de ir junto com ninguém. Só tô emprestando o leite." Ivaldo entendeu. Não insistiu. Naquela tarde, Maria ajudou a juntar uns cobertores, uma panela, um saco de farinha e algumas roupas que ela mesma costurava.
Amassou um punhado de ervas e ensinou como fazer chá para cólica. Explicou como esquentar o leite no fogo sem talhar. Disse onde pegar água boa na nascente. Falou tudo rápido, sem olhar nos olhos. Mas antes que ele partisse, deixou uma última frase. Se ouvir barulho à noite, não acenda fogo. Pode ser gente ruim. Ivaldo olhou para ela com gratidão nos olhos. E respeito. Obrigado, Maria. De verdade. Ela não respondeu. Só ficou olhando eles sumirem pela trilha. Ele com o bebê nos braços, andando devagar, pisando com cuidado. Quando o último som de passo sumiu, Maria se sentou na varanda, encolheu os joelhos e ficou em silêncio. O peito ainda doía, mas o vazio era outro. Agora, era como se uma parte dela tivesse seguido com eles. Comente, Maria, se você admira a coragem dessa mulher. Mesmo sofrendo, ela estendeu a mão para quem precisava. E isso diz muito sobre o coração dela. Vamos ver quantas pessoas também se emocionaram com essa força silenciosa. Maria acendeu a lamparina assim que o sol sumiu atrás dos morros. A casa estava em silêncio, mas dentro dela era barulho demais. Pensava no bebê, pensava no homem Apache, pensava nas coisas que disse e nas que não conseguiu dizer. Cortou um pedaço de mandioca, jogou no caldeirão e se sentou na cadeira de palha. Olhou para o chão batido, para a parede rachada, para o canto onde costumava deixar o berço do filho. Agora só havia o vazio. Um vento forte bateu na janela. Estranhou. Não era tempo de ventania. Levantou devagar, foi até a porta e escutou. Primeiro achou que era o barulho das folhas, mas então ouviu outro som. Passos, lentos, rastejando. O coração acelerou. Pegou a velha enxada que ficava encostada no batente. Ficou parada, com a respiração presa. Maria? Uma voz arranhada. Soou no escuro. Ela congelou. Conhecia aquela voz. Era de Edival, o homem da vila, o que vivia atrás dela desde que ficou viúva. Um sujeito asqueroso, com bafo de pinga e olhar sujo. Eu sei que você tá aí, ele disse, mais perto agora. A luz da lamparina denuncia. Maria não respondeu. Que foi, não vai me receber? Eu vim só conversar. Ela respirou fundo e, sem fazer barulho, apagou a chama. Ficou tudo escuro. Só a lua filtrava um pouco da luz pela fresta da janela. Eu vi aquele índio, saindo daqui com o moleque no colo. Você já tá se engraçando com o homem de fora, é isso? Ela ouviu ele empurrar o portão. A madeira rangeu. Você esqueceu que foi eu quem te ajudou com os mantimentos quando seu menino morreu? Esqueceu que eu é que enterrei ele? Maria apertou a enxada nas mãos. Queria sumir, queria gritar, mas ficou em silêncio. A porta tremeu. Abre essa porta, Maria. Ou vai ser do jeito ruim. Um estalo. O trinco. Ela se afastou, o coração quase saindo pela boca. Mas antes que ele arrombasse a entrada, ouviu um grito vindo da mata. Forte, cortante, um urro de homem. Edival! Era a voz de Ivaldo. O barulho parou. Vai embora! Ivaldo gritou. Antes que eu te enterre no brejo como um cão. Edival hesitou, soltou um palavrão, depois outro, e saiu correndo, praguejando no escuro. Maria caiu de joelhos, tremendo. Ainda segurava a enxada como se fosse uma arma de verdade. A mão doía de tanto apertar. Minutos depois bateram na porta. Devagar. 1, 2 toques. Sou eu. A voz de Ivaldo. Ela destrancou e abriu. Ele estava suado, com o rosto vermelho e o peito subindo e descendo de raiva. Tive um mau pressentimento. Voltei. O bebê tá no celeiro com o cobertor. Ele ia entrar. De novo. De novo? Maria sentou no chão. Ele tentou da outra vez. Antes de você chegar. Ivaldo se abaixou. Ficou de cócoras na frente dela. Olhou bem nos olhos dela. E pela primeira vez, viu não só uma mulher forte, mas uma mulher quebrada, cansada, com medo de tudo e de todos.
Eu não vou deixar ele encostar em você, disse baixo. Não quero que você morra por mim. Não vou morrer, mas também não vou correr. Os dois ficaram ali, no chão, no escuro da sala. Silêncio. Depois de um tempo, Maria quebrou o silêncio. Achei que você tinha ido embora. Eu ia, mas o bebê chorou. Fiquei. Algo me dizia que a noite ia ser ruim. Foi. Vai ser mais. Esse homem não vai desistir fácil. Eu sei. Então fica comigo no rancho. Ela olhou para ele. Já falei que não. Posso? Pode, sim. Eu não sou mais mulher de homem nenhum. E quem disse que eu quero você para mim? Ela se calou. Ele também. Mas ali, naquele silêncio, havia mais conversa do que em qualquer diálogo. Maria se levantou, andou até o fogão, acendeu a lamparina de novo. A luz voltou, amarelada, fraca, mas suficiente. Vai ficar aqui essa noite? Se você deixar. Ela assentiu. Tem uma esteira no canto. E você? Eu fico aqui. Já tô acostumada com o banco. Então durma em paz. Hoje ninguém vai te tocar. Ela assentiu de novo, mas dessa vez com os olhos marejados. Naquela noite, Maria dormiu como não dormia fazia semanas. Sabia que o perigo não tinha acabado, mas pela primeira vez, sentiu que alguém estava vigiando a porta. Comente a Pache se você também se emocionou com a coragem e o coração do Ivaldo. Ele apareceu do nada. Só queria salvar o filho, mas acabou protegendo uma mulher inteira. Vamos ver quantas pessoas também ficaram tocadas pela força silenciosa desse guerreiro. O dia amanheceu com o barulho dos galos da vila e um céu limpo, azul sem nuvens. Maria abriu os olhos devagar, sentindo o corpo mais leve. Tinha dormido no banco de madeira, mas nem parecia. O sono veio rápido, e pela primeira vez, sem pesadelo. Ivaldo já estava de pé encostado na porta com o bebê no colo. O pequeno Caê mamava em um pano embebido no chá de arroz que ela tinha ensinado a fazer. Ele acordou com fome, disse ele sem virar o rosto. Eu posso dar de mamar, respondeu Maria, sentando devagar. Tem certeza? Tenho. Enquanto tiver leite, ele tem mãe. Ivaldo se aproximou. Entregou o bebê com um gesto delicado, como se passasse um tesouro frágil. Maria ajeitou a blusa, posicionou o menino e deixou que ele sugasse. Era impressionante como ele reconhecia o colo dela como um ninho. Você vai mesmo pro rancho hoje? Ela perguntou, olhando pro bebê e não para ele. Vou. Já atrasei demais. O caminho é perigoso. Eu sei, mas é mais perigoso ficar. Maria ficou em silêncio por uns segundos. Depois olhou para ele. Eu preparei um pano com farinha, erva doce e umas raízes secas. Pode ajudar se ele gripar. Obrigado. Tem também um sabonete que eu fiz. Serve para limpar o umbigo. Ainda tá fechando. Ivaldo sentou no chão perto da porta. O rosto dele não escondia o cansaço. Era mais novo do que ela pensava. Talvez uns 25. Mas os olhos eram de um velho de guerra. Você acha que ele lembra da mãe? Não. Mas sente. A alma sente. Eu também. Sinto. Ela sussurrou quase para si mesma. Seu filho? Ela sentiu. Joãozinho. Só viveu 3 dias. Nasceu fraco. Mas mamou. Forte como esse aqui. E depois, dormiu. E não acordou mais. Sinto muito. Ela passou a mão na testa do bebê. No dia seguinte, meu peito já inchava de novo. E ninguém para sugar. A dor era tanta que eu pedia para parar. Amarrava os seios com pano para não descer o leite. Mas o corpo não sabe que o filho foi embora. Ele continua esperando. Ivaldo baixou os olhos. Agora não precisa mais esperar, disse ele baixo. Maria olhou para ele por um instante. Não havia pena na fala. Havia verdade. E um tipo de ternura que ela não sabia mais reconhecer. Depois que Caê terminou de mamar, Maria o colocou nos ombros e ficou balançando devagar até que ele dormisse. Quando entregou de volta,
Ivaldo ficou com os braços um pouco trêmulos. Era como se não quisesse aceitar. Como se já tivesse se acostumado a vê-lo no colo dela. Vai ficar bem lá no rancho? Ela perguntou. É pequeno, mas é longe. Ninguém vai atrás. Tem água? Tem um olho d'água. E árvores com sombra boa. Fica perto das pedras grandes onde o sol bate só de tarde. Ela assentiu. E você? Vai ficar bem aqui? Maria deu de ombros. Tô viva. Isso já é muito. Ele olhou para ela com firmeza, como quem queria dizer mais, mas não tinha o direito. Depois de arrumar o embornal, colocar o pano com farinha e os chás que Maria preparou, Ivaldo amarrou tudo nas costas, ajustou o menino no colo e respirou fundo. Eu volto, disse já na porta. Volta para quê? Para ver se você ainda tá viva. E se eu não quiser mais ver ninguém? Eu venho mesmo assim. Ela segurou o batente com força, o peito apertado. Então, vai com Deus. Ele não respondeu. Só desceu a trilha devagar, sumindo entre as árvores. Maria ficou parada na porta. O coração latejava. Algo nela dizia que não devia deixá-los ir sozinhos, que aquele bebê era mais do que uma coincidência. Mas o medo ainda era maior que a coragem. Passaram-se horas. O sol subiu. O fogão apagou. Ela ficou sentada, olhando o nada. Até que no fim da tarde, levantou de repente. Pegou uma muda de roupa, amarrou o lenço na cabeça, separou um saco com comida, outro com cobertores e saiu caminhando atrás deles. Sozinha, com passos firmes, olhos marejados e o peito doendo mais de saudade do que de medo. Ela não sabia se Ivaldo ainda estaria na trilha. Não sabia nem se encontraria o rancho certa. Mas uma coisa ela sabia. Ela não ia deixar aquele bebê de novo. Comente bebê se o pequeno Caê já tocou o seu coração. Tão frágil, tão inocente. E mesmo assim, no meio da dor, ele uniu dois destinos. Vamos mostrar quantas pessoas também se emocionaram com esse anjinho da história. O rancho do Buriti era mesmo como Ivaldo havia descrito. Pequeno, meio torto, com o telhado de palha já cedendo de um lado e o cheiro de barro molhado no ar. Mas tinha silêncio, sombra e água limpa por perto. Maria chegou lá no fim do segundo dia, com as pernas doendo e o coração batendo acelerado, mais de emoção do que de cansaço. Ivaldo estava agachado, acendendo o fogo com gravetos. O bebê dormia enrolado num pano, debaixo da árvore. Quando viu Maria, ele arregalou os olhos. Você veio? Vim. Por quê? Ela deixou o saco com comida cair no chão e respondeu simples. Porque não dava mais para ficar longe. Ele não disse nada. Só se levantou devagar e tirou o suor da testa com o antebraço. Trouxe farinha, mais ervas e um pano novo pro bebê. Aquele estava muito encardido já. Obrigado. Trouxe também linha, agulha e uns remendos. Posso costurar essas paredes que estão caindo. Ivaldo sorriu de canto pela segunda vez desde que se conheceram. Maria foi direto até o bebê e o pegou no colo. Ele nem acordou, só encostou o rosto no peito dela e suspirou. Aquilo bastava. Durante 3 dias, trabalharam em silêncio. Maria cuidava da comida, das roupas, do bebê. Ivaldo cortava lenha, levantava estacas, limpava o mato ao redor. Não falavam muito, mas os olhares iam se entendendo com o tempo. Uma coisa era certa, nenhum dos dois se sentia sozinho mais. No 4º dia, porém, algo diferente aconteceu. Era quase meio-dia quando um assobio longo cortou o ar. Ivaldo, que lavava o rosto no riacho, se virou na hora. Maria sentiu o corpo gelar. Quem é? Perguntou. Aritana. Quem? Meu irmão. Minutos depois, um homem surgiu do meio da mata. Mais alto que Ivaldo, mais magro, com rosto severo e olhos que não sorriam. Trazia um arco nas costas e um ar de quem observava mais do que falava. Demorou para voltar, disse ele. Eu não voltei, tô aqui. Trouxe ela? Não trouxe ninguém.
Ela veio por vontade. Aritana olhou para Mariá como se ela fosse um obstáculo. E o bebê? Tá vivo. Mamando. Crescendo. Esse lugar é fraco, não tem proteção. Tem silêncio. Tem comida. Tem paz. E se vierem atrás de vocês? A aldeia não me quis, então não devem se importar. Não é a aldeia, Ivaldo, é Zauri. Ele descobriu que o menino tá com você. Quer tomar o que acha que é dele. Mariá apertou o bebê contra o peito. O nome que o irmão disse fez algo gelar por dentro de Ivaldo. Zauri não vai encontrar a gente aqui. Vai. Ele tem gente espalhada. Tá oferecendo recompensa. Vai aparecer um dia. E quando vier, não vai pedir. Ele nunca pediu mesmo. Aritana olhou de novo para Mariá com desconfiança. Ela não é da gente. É da gente de Caê. Respondeu Ivaldo firme. Não tem sangue nosso, mas tem leite. E tem coragem. Mariá sentiu os olhos se encherem. Não estava acostumada a ser defendida. Muito menos com palavras assim. E você? Aritana se virou para ela. Vai mesmo ficar aqui esperando a morte? Ela respondeu seca. Já enterrei filho. Já enterrei marido. Não tenho mais medo de nada. O irmão ficou em silêncio por alguns segundos, depois olhou em volta. Tem uma trilha nova no norte, um caminho entre as pedras. Se precisarem fugir, sigam por ali. Mas sigam rápido, não olhem para trás. Obrigado, disse Ivaldo. Aritana olhou mais uma vez para o bebê, que dormia tranquilo, e se despediu com um gesto breve. Quando sumiu entre as árvores, Mariá se sentou no chão e deixou o cansaço pesar. Esse homem é perigoso? Zauri? Ivaldo respondeu. Muito. Ele era prometido para a mãe de Caê, mas ela me escolheu. A aldeia se dividiu por causa disso. Depois que ela morreu, ele disse que ia pegar o menino, que ia criar ele como guerreiro, do jeito certo, nas palavras dele. Mas o menino é seu. É, mas para ele isso não importa. O que importa é o orgulho ferido e o poder de dizer que venceu. Mariá ficou em silêncio, olhou para o bebê dormindo nos braços. Se ele vier, eu não fujo, eu luto. Eu também. Naquele dia, os dois selaram um pacto sem precisar prometer nada. Ali, no meio do mato, sem testemunhas, nasceu uma aliança feita de perda, dor e amor calado. Eles sabiam que a ameaça agora era real, mas Caê dormia em paz. E isso bastava, por enquanto. Comente com paixão, se essa história te fez acreditar que ainda existe bondade no mundo. Mesmo marcada pela dor, Mariá escolheu acolher. E isso transformou tudo. Vamos espalhar essa mensagem linda nos comentários. O rio corria calmo naquela manhã, com a água límpida batendo nas pedras e refletindo a luz do sol. Mariá caminhava descalça, com o bebê enrolado num pano preso ao peito. Ivaldo vinha alguns passos atrás, carregando um cesto com folhas, barro e uma tigela de barro vazia. Eles não falaram nada no caminho. Era como se o ar soubesse que o momento era sagrado. Na beira do rio, Mariá sentou numa pedra lisa. Tirou devagar o pano que cobria o corpo de Caê. O bebê estava acordado, de olhos bem abertos, como se também sentisse que algo diferente ia acontecer. Trouxe folhas de jurema e um pouco de terra do rancho, disse Ivaldo estendendo o cesto. Mariá pegou com cuidado. Amassou as folhas entre as mãos até virar um sumo verde. Depois misturou com a terra, formando uma pasta grossa. Colocou um pouco na testa de Caê e sussurrou: "Isso é para te lembrar de onde você veio e de quem te protegeu." Depois mergulhou a ponta dos dedos na água e molhou o peito do bebê. Em seguida pegou a tigela de barro, encheu com a água do rio e despejou devagar sobre a cabeça do menino. Caê não chorou. Só fechou os olhos e soltou um suspiro pequeno, como um alívio. "Pronto", disse Mariá, com a voz baixa. "Agora você é filho da terra e do leite, e ninguém pode mais tirar isso de você."
Ivaldo ficou parado, olhando a cena como quem vê um milagre acontecer. Não sabia o que dizer. Nunca tinha visto um batismo assim, mas alguma coisa dentro dele sabia que aquilo era mais forte que qualquer cerimônia da aldeia. Você fez isso com seu filho? Ele perguntou, quase num sussurro. Fiz. No mesmo lugar. Só que ele não resistiu para viver o nome que eu dei. Mas Caê vai. Vai sim. Ela enxugou o bebê com um pano seco e o colocou no colo. O menino dormiu no mesmo instante. Nunca imaginei que daria peito para... Outro filho, disse com os olhos perdidos na água. Nunca imaginei que entregaria meu filho no colo de outra mulher. Eles se olharam por um segundo longo, silencioso. Não havia nada de casal ali. Era algo mais bruto, mais fundo. Era cumplicidade. Como se fossem dois troncos partidos que, ao se encostarem, se mantivessem de pé. Mariá se levantou. Vamos voltar antes que o sol fique forte. Caminharam lado a lado. Ivaldo pegava os galhos do caminho e limpava o chão para ela passar. Mariá, em silêncio, ajeitava o pano do bebê e contava baixinho os passos da trilha. Quando chegaram no rancho, encontraram o chão revirado. As esteiras estavam fora do lugar, os panos rasgados. Alguém tinha estado ali. Droga, murmurou Ivaldo. Mexeram nas minhas roupas, disse Mariá com a voz apertada. Ele correu até a parte de trás e viu as marcas no chão, pegadas fundas, de bota. Pelo menos 2 homens. Não levaram nada, ele disse. Levaram a paz, ela respondeu. Ivaldo se aproximou. Vamos. Arrumar tudo. Hoje a gente dorme do lado de fora só por segurança. Amanhã armamos armadilhas. Eles não vão voltar fácil, não depois de terem sentido o cheiro do que querem. Que cheiro? Cheiro de medo. Cheiro de menino indefeso. Mas aqui ninguém tem medo. Só o bastante para cuidar. Mariá assentiu. Passaram a tarde inteira reconstruindo o que foi bagunçado. Recolocaram as esteiras, costuraram as roupas rasgadas, replantaram o milho que foi arrancado. Mariá chegou a cantar uma cantiga. Antiga enquanto varria o chão. À noite comeram só farinha com água morna e algumas raízes. O bebê mamou, arrotou e dormiu no colo de Ivaldo pela primeira vez. Ele ficou olhando para o menino por longos minutos, passando os dedos devagar pela testa pequena e serena. Você acha que ele lembra do que aconteceu hoje? Não, mas vai sentir. As coisas boas ficam dentro da pele, mesmo que a cabeça esqueça. Eu nunca fui batizado, disse Ivaldo. Agora já é, ué. Ele riu de leve. Como assim? O dia que você confiou seu filho no colo de outra pessoa foi o dia que virou outro homem. Isso já é um tipo de batismo. Ivaldo não respondeu. Ficou ali, com o bebê no colo e os olhos na fogueira acesa no canto. Mariá do outro lado, encostada na parede de barro enrolada num pano velho, fechou os olhos devagar. Não disseram boa noite, mas dormiram como se o mundo lá fora tivesse parado um pouco para deixar que aquela família estranha respirasse em paz. Comente silêncio, se você também sentiu que... Às vezes é no silêncio que nasce o amor mais verdadeiro. Quando não tem palavra, mas tem olhar, gesto e cuidado. O silêncio fala mais alto. Vamos ver quem aí também se emocionou com esses momentos quietos, mas cheios de sentido. Era madrugada quando Mariá acordou com um barulho seco, como se uma pedra tivesse rolado entre os arbustos. Abriu os olhos devagar, sem fazer alarde. O bebê dormia ao seu lado, com a boca entreaberta, respirando fundo. Ivaldo estava do outro lado da fogueira, sentado, com o punhal no colo já alerta. Você ouviu? Ela sussurrou. Ouvi. Bicho? Homem. Ele se levantou devagar, puxando o pano que cobria os ombros. O vento da madrugada cortava forte. As folhas não se mexiam por conta própria. Mariá enrolou o bebê com mais firmeza, protegendo o rostinho dele. O coração dela batia forte, mas os olhos estavam calmos,
Sabia que essa hora ia chegar. Só não esperava tão cedo. Ivaldo andou até a lateral da cabana. Viu as marcas de pegadas fundas perto das pedras. Voltou em silêncio e olhou para Mariá. É ele. Ou alguém dele. Ela assentiu. Vamos fazer o quê? Eles estão testando. Querem saber se estamos prontos. Na próxima vez não vai ser só para assustar. A gente foge? Ainda não. Eu tenho uma ideia. Antes do dia clarear, Ivaldo saiu pela trilha de trás, levando a lança, um facão e um pequeno saco de couro com carvão e penas. Mariá ficou com Caê, cuidando do fogo, fingindo uma tranquilidade que não sentia. Horas depois, ele voltou com o rosto coberto de lama e cheiro forte de folha queimada. Fiz armadilha na trilha de cima. Coloquei marca de sangue falso na entrada e pendurei penas manchadas no galho mais baixo. Isso assusta? Com sorte, eles vão achar que tem espírito rondando, ou que aqui morreu alguém amaldiçoado. Você acredita nisso? Eles acreditam, e isso basta. Mariá não riu, não duvidou. Só confiou. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Ivaldo mal dormia. A cada canto de corvo, a cada estalo de madeira seca, ele levantava de punhal na mão. Mariá mantinha Caê sempre por perto, mesmo quando lavava roupa, mesmo quando ia buscar água. No terceiro dia, encontraram um pano amarrado na árvore do fundo. Um pedaço de pano vermelho, como bandeira. Mariá o reconheceu de imediato. É do vestido que deixei no varal, quando invadiram a outra casa. Ivaldo pegou o pano com cuidado e jogou na fogueira. Isso é aviso. Eu sei. Eles estão dizendo que sabem onde a gente tá. Naquela noite, os dois se sentaram na porta do rancho. Mariá segurava Caê nos braços. Ivaldo afiava o facão numa pedra. Se acontecer alguma coisa comigo, ele começou. Você corre com ele pela trilha do norte. A Chiaritana falou. Para. Me escuta. Se eu cair, você não para. Nem volta. Nem reza. Eu não vou deixar você. Não tem deixar ou não deixar. Tem proteger o menino. E ele é mais importante que eu. Mariá abaixou os olhos. O fogo estalava, lançando fagulhas para o céu. O rosto dela estava firme, mas os olhos marejados. E se eu não conseguir? Você vai conseguir, porque já conseguiu antes. Já sobreviveu sozinha. Já enterrou filho. Já enterrou medo. Agora é só correr. Ela passou a mão no cabelo e respirou fundo. Se você morrer, eu crio ele como meu. Eu sei, mas eu preferia criar com você. A frase ficou solta no ar. Ivaldo parou de afiar a lâmina. Olhou para ela por longos segundos. Eu também. Não disseram mais nada. Ficaram ali, olhando o escuro, esperando o que ainda não tinha nome. Na manhã seguinte, nada. Aconteceu. Nem pegadas, nem pano, nem som estranho. O dia passou lento, como se o perigo tivesse se escondido. Mas quando o sol caiu e a noite chegou sem vento, Mariá soube. Era o silêncio que denunciava. E ela estava certa. No meio da madrugada, 3 sombras se moveram entre as árvores. Uma parou perto do buraco de lenha, outra perto do riacho. A terceira vinha pela frente, rastejando. Ivaldo já os esperava, o facão na mão, a respiração contida. Mas antes de agir, olhou para Mariá, que já tinha o bebê amarrado no pano nas costas e os olhos fixos na trilha do norte. Ela não hesitou, nem olhou para trás. Correu. Correu como nunca tinha corrido, com os pés descalços, com o coração na boca, com o bebê firme no corpo. A mata batia nos braços, os galhos arranhavam as pernas, mas ela não parou. Só ouvia os gritos ao longe e o choro abafado de Caê contra seu peito. Não sabia o que estava acontecendo com Ivaldo, mas sabia que ele estava lutando. Por eles. Por ela. Comente e ameaça se você também ficou com o coração na mão nesse capítulo. Quando o perigo chega de verdade, é aí que a coragem aparece. Vamos ver quem sentiu a tensão e ficou sem fôlego junto com Mariá e Ivaldo. Mariá corria sem olhar para trás.
A trilha do norte era só uma lembrança na cabeça, um caminho entre sombras e folhas molhadas. Cada passo era um risco. Os galhos batiam nas pernas, o mato arranhava os braços, mas ela nem sentia. Só pensava em manter Caê firme contra o peito. O bebê chorava baixinho. Não era choro de dor, era choro de medo, como se sentisse que tudo estava por um fio. Mariá tropeçou numa raiz e quase caiu, mas se segurou num galho e continuou. A respiração estava falha, o peito queimando, mas ela sabia. Se parasse, não levantava mais. A voz de Ivaldo ainda ecoava na cabeça dela. Se eu cair, você corre. E era isso que ela estava fazendo. Depois de quase meia hora, avistou uma clareira pequena. Parou ali, só por segundos. Sentou numa pedra, tirou o pano das costas e colocou o bebê no colo. Estava suado, mas bem, respirando. Ela chorou em silêncio, com os dentes apertados, os olhos mirando o chão. Não sabia se Ivaldo estava vivo, não sabia se ele tinha conseguido fugir, não sabia se os homens ainda estavam atrás. Só sabia que estava viva e que o menino também. Olhou em volta, árvores altas, cipós grossos, chão de folhas. Nada se mexia, nem bicho, nem vento. Resolveu seguir mais um pouco. Pegou o pano, amarrou Caê de novo nas costas e continuou andando. Foram horas andando, sem rumo certo, até que encontrou uma pedra grande com uma entrada funda, quase como uma toca. Era apertada, mas cabia ela e o bebê. Entrou ali, se encolheu e cobriu os dois com folhas secas. O bebê dormiu rápido, como se o calor do corpo dela fosse abrigo. Mariá não dormiu. Ficou acordada, de olhos abertos, ouvindo cada som da floresta. Cada coruja, cada estalo, cada grilo. No outro dia, saiu da toca e seguiu adiante. Andou até encontrar um córrego, lavou o rosto, deu água para o bebê com as mãos em concha e comeu um punhado de farinha que ainda restava no saquinho de pano. Sabia que não podia viver assim por muito tempo. Precisava achar abrigo. Precisava saber se Ivaldo estava vivo. No fim da tarde, ouviu passos. Ficou imóvel. O coração disparou. Mas então ouviu um assobio. Um só. Rápido. Era o som que Ivaldo usava para chamar o irmão na aldeia. O som que ele ensinou a ela dias antes, só por precaução. Mariá se levantou devagar e assobiou de volta. Do meio das árvores, ele apareceu. Estava machucado, sangue seco na testa, o braço enfaixado com um pedaço de camisa, o rosto abatido, mas estava em pé e respirando. Você tá viva, ele disse quase sem voz. E você também. Ele se aproximou e pegou o bebê com cuidado. Chorou sem vergonha, encostando o rosto no do filho. Eles foram embora? Um ficou, os outros fugiram. Eu acertei 2, não sei se voltam. E você? Quase não voltei. Por quê? Porque quando vi você sumindo na trilha, pensei que nunca mais ia te ver. Mariá não disse nada, só estendeu a mão, encostou na perna dele como se dissesse: tô aqui. Passaram o resto da tarde ali. Ele contou como lutou com os invasores, como fingiu estar morto para despistar, como seguiu as pegadas dela na trilha até chegar ali. Depois, juntos, decidiram que precisavam sair daquela região. Tem um lugar que meu avô falava, disse Ivaldo. Um pedaço de terra entre 2 serras, onde o mato fecha em cima e ninguém entra. Dizem que só os antigos sabiam o caminho. Eu lembro de parte dele. Talvez a gente consiga chegar. E lá tem abrigo? Tem nascente, tem árvores de fruta e silêncio. Silêncio basta. No dia seguinte, com o pouco de comida que ainda tinham, seguiram viagem. Mariá com o bebê firme nas costas, Ivaldo mancando mais firme. Caminharam por 3 dias, dormindo no chão, comendo raiz, bebendo água do chão. O bebê resistia, forte, sem febre, sem choro exagerado. Era como se soubesse que precisava aguentar. No 4º dia chegaram.
Era como Ivaldo disse. Entre duas serras, o mato fechava em cima. Uma clareira escondida, com sombra o dia inteiro, som de água correndo e cheiro de terra molhada. Mariá chorou ao ver o lugar. Não era uma casa, mas era refúgio. E naquele momento, era tudo que precisavam. Montaram uma tenda com galhos. Fizeram uma fogueira pequena. O bebê dormiu num ninho de folhas. Naquela noite, Mariá e Ivaldo se sentaram perto do fogo. Pela primeira vez, não falaram nada sobre correr, fugir ou lutar. Só ficaram ali, olhando o menino dormir. E por um instante, esqueceram que o mundo ainda era perigoso. Comente fuga se você também ficou sem respirar acompanhando a coragem da Mariá. Correr com um bebê nas costas no escuro da mata, sem saber o que esperar, não é para qualquer um. Vamos ver quem também se arrepiou com essa cena de tirar o fôlego. Os dias seguintes foram de reconstrução. Ali, entre as serras, cercados de árvores altas e som constante de água, Mariá e Ivaldo começaram a montar uma vida nova. Era tudo. Improvisado, mas tinha paz. Mariá acordava cedo, varria o chão de terra batida com galho seco e cuidava do bebê. Ivaldo saía para buscar lenha, verificar armadilhas, procurar frutas e raízes. Aos poucos, aprenderam a dividir as tarefas sem discutir. O silêncio entre eles já dizia tudo. Na primeira semana, conseguiram levantar uma pequena estrutura de bambu coberta por palha. Não era uma casa, mas abrigava do sereno e do sol. O bebê dormia melhor, mais seguro. Já sorria quando ouvia a voz de Mariá. E isso bastava para acender luz nos olhos dela. Parece que ele sente quando você chega, disse Ivaldo, certo dia, ao vê-la entrar na cabana. Coração de menino é mais esperto que muito adulto por aí, respondeu ela, sorrindo pela primeira vez em dias. Os dois riram juntos. Era um som leve, quase estranho naquele lugar cheio de lembranças pesadas. Mas foi natural. Durante uma manhã, Mariá caminhava pela encosta da serra com Caê preso no pano, colhendo folhas de mamona e algumas flores, miúdas que usava para fazer chá. Ao longe ouviu um barulho na água. Pensou ser bicho. Mas era Ivaldo. Ele tomava banho no riacho, lavando o corpo com folhas, esfregando a pele com força. Tinha marcas roxas no ombro, ferida recente na perna e cortes já fechando nas costelas. Mariá parou. Ficou só observando. Ele ainda não tinha visto. O jeito como ele se lavava, sem pressa, com firmeza, era o jeito de quem sobreviveu. Um homem marcado, mas inteiro. Ela se virou antes que ele percebesse. Naquela noite, enquanto preparava um mingau ralo com farinha e água morna, ela se aproximou dele com um pano limpo e um pote de barro com mistura de ervas. Senta. Pra quê? Cuidar dessas feridas. Ivaldo obedeceu sem discutir. Ela molhou o pano na mistura e começou a passar devagar nos machucados. Ele não se mexeu, nem gemeu. Só olhava pra frente, calado. Tá doendo? Já doeu mais. Teve coisa pior? Pior foi perder gente. Ferida no corpo a gente trata. Na alma, demora mais. Mariá parou por um segundo, segurando o pano no ar. Você acha que tem conserto? Tem. Mas precisa tempo. E paciência. Ela assentiu. Terminou o curativo e se afastou. Ivaldo pegou o pote e segurou por uns segundos. Obrigado. Ela não respondeu, mas o olhar dizia tudo. Nos dias seguintes passaram a conversar mais. Não muito, só o necessário. Mas as palavras vinham com mais leveza. Ivaldo contava histórias da infância, dos rituais da aldeia, de quando aprendeu a caçar com o pai. Mariá falava da mãe, do filho, da casa antiga que ficou em cinzas. Um pedaço de cada um se revelava aos poucos como páginas viradas com cuidado. Caê crescia rápido, já firmava o pescoço, começava a brincar com as próprias mãos, soltava sons engraçados. Quando ria, os dois paravam o que estavam fazendo só para olhar.
Era como se o mundo pausasse por segundos. Ele vai andar logo, disse Ivaldo. Vai mesmo. É danado. Vai ser forte. E justo. E livre. E amado, completou Mariá. Era fim de tarde. O céu já se pintava de laranja quando um barulho forte veio da mata. Um estalo seco, depois outro. Ivaldo levantou na hora. Pegou a lança e foi até a entrada da clareira. Mas não era ameaça. Era chuva. Grossa, pesada, como se o céu despejasse tudo de uma vez. Vai alagar, disse ele voltando correndo. Mariá pegou o bebê e entrou na cabana. Os dois fecharam com folhas e mantas improvisadas. O vento batia forte, mas o abrigo resistia. Lá dentro, sentados juntos, com o bebê dormindo entre os dois, ouviram a chuva cair. Por horas. Nunca pensei que conseguiria construir algo de novo, disse ela baixinho. Nem eu. Mas aqui, mesmo com o medo, sinto que tô viva de novo. Tá, sim. A gente tá. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Não como mulher que ama, mas como alguém que confia. Ele passou o braço devagar por trás dela. Naquela noite dormiram os três juntos, ouvindo o som da chuva batendo na palha. E no meio do silêncio, sem perceber, estavam virando o que tanto negaram. Uma família. Mesmo sem querer. Mesmo sem saber. Comente abrigo, se você também sentiu o coração aquecer com esse pedacinho de paz no meio da dor. Depois de tanta fuga e medo, eles encontraram um lugar para respirar. Vamos ver quem também se emocionou com esse refúgio simples, mas cheio de amor. O tempo na clareira começou a correr diferente. Os dias não pareciam mais de fuga. A rotina foi virando um tipo de vida, mesmo que simples. Caê já acordava sorrindo. Mariá colhia folhas logo cedo. Ivaldo cuidava de reforçar o teto e checar o entorno, atento a qualquer sinal estranho. Mas por dentro algo ainda pesava no peito de Mariá. Era como se houvesse um nó no meio daquela paz improvisada. Ela sentia que Ivaldo escondia alguma coisa. Algo que ele ainda não teve coragem de dizer. Naquela tarde, enquanto o bebê dormia tranquilo sobre o couro de carneiro, Mariá lavava uma trouxa de pano no riacho. Ivaldo se sentou perto, em silêncio. Ficaram um tempo assim, ouvindo só o barulho da água. Foi ela quem quebrou o silêncio. Ivaldo, posso te perguntar uma coisa? Pode. A mãe de Caê, ela morreu mesmo no parto? Ele abaixou a cabeça, demorou para responder. Morreu. Mas não foi como eu falei no começo. Mariá parou de esfregar o pano. Ficou olhando para ele, firme. Então fala a verdade. Ivaldo respirou fundo. O parto foi difícil, sangrou demais. Eu tentei buscar ajuda, mas já era tarde. Ela me pediu para salvar o menino. Disse que se ela morresse, era para eu fugir com ele. Fugir de quê? Do homem que era prometido para ela. Zauri. Aquele que te persegue? É. A aldeia tinha dado a palavra que ela se casaria com ele. Mas ela não quis. Se apaixonou por mim. Fugimos juntos, escondidos. Quando voltamos, ela já estava grávida. A aldeia dividiu. Alguns nos acolheram. Outros nos viraram as costas. Zauri jurou vingança. Mariá ficou um tempo calada, processando tudo. Então, você tirou ela do prometido. Eu não tirei ninguém. Ela escolheu. Eu só fui junto. E por causa disso, ele quer o bebê? Ele disse que vai criar o menino como deve ser criado. Que tem o direito por tradição. Mas para mim isso é só desculpa. O que ele quer é o poder. Mostrar que ainda manda. E o povo da aldeia? Alguns acham que eu desonrei a tradição. Outros acham que fiz certo. Mas ninguém teve coragem de bater de frente com Zauri. Ele tem influência. Armas, gente que o segue. Mariá enxaguou o pano com força, como se lavasse também o peso das palavras. E você? Ainda ama a mãe do menino? Ivaldo demorou a responder. Amava. Muito. Ela foi a primeira mulher que me olhou como homem. Que acreditou em mim. Mas hoje,
Ele olhou para o bebê dormindo. Hoje eu amo o que ela deixou e agradeço o tempo que tive com ela. Só que agora é diferente. Maria assentiu. Não perguntou mais nada. Mas por dentro, uma parte dela se acalmou. Mais tarde, já no abrigo, Maria acendia o fogo quando Caê começou a chorar. Ivaldo o pegou no colo e o menino logo se acalmou. Maria olhou a cena com um aperto bom no peito. Não era amor de homem e mulher ainda, mas era parceria. Era verdade. Você acha que um dia ele vai saber de tudo isso? Ela perguntou. Vai. Mas não agora, quando ele for grande. Quando entender que a dor da mãe virou força no pai. E que essa força só ficou em pé porque teve o leite e o colo de uma mulher que nem precisava ficar, mas ficou. Maria sorriu. Baixo. Discreto. Com os olhos. Naquela noite, depois que Caê dormiu, eles ficaram lado a lado na beira da fogueira. Pela primeira vez, sem medo, sem esconder nada. Obrigada por contar, disse ela. Obrigado por escutar. O silêncio que veio depois não era vazio. Era um silêncio bom, de quem já não carrega mais segredo. No meio do mato, cercados de incertezas, Maria e Ivaldo tinham encontrado uma coisa rara: confiança. E isso entre dois sobreviventes era quase o mesmo que amor. Comente verdade se você também sentiu o peso e o alívio dessa confissão. Quando a verdade vem, ela pode doer, mas também liberta. Vamos ver quem aí... Ficou tocado com a coragem de Ivaldo ao abrir o coração. O barulho chegou antes da imagem. Maria ouviu o trote firme de um cavalo pesado, quebrando o silêncio da mata como quem não tem medo de ser notado. Ivaldo também ouviu e se levantou na hora, instintivo, pegando a lança e se aproximando da entrada da clareira. Fica com o menino, ele disse sem tirar os olhos da trilha. Maria pegou Caê no colo que ainda dormia e recuou devagar até a lateral do abrigo. O som dos cascos foi ficando mais próximo, mais forte, até que surgiu. Um cavalo branco, alto, reluzente mesmo sujo de barro. E em cima dele, um homem com roupas pesadas de couro escuro, braços cruzados, olhar firme, barba cerrada e olhos duros. Tinha a postura de quem não pede, só toma. Ivaldo, disse ele com a voz grossa, calma, porém afiada. Zauri. O cavalo parou a poucos metros da fogueira apagada. O homem desceu com lentidão, como se não tivesse pressa, como se soubesse que o tempo ali era dele. Então é aqui que você tá escondido. Eu não tô escondido. Tô vivendo. Com mulher alheia e criança que não te pertence. Ivaldo apertou mais forte o cabo da lança. A mãe do menino me escolheu, e ele nasceu no meu colo. Eu sou o que ele tem. E isso basta. Isso basta para você, mas não para mim, nem para a tradição. Maria apareceu do canto com o bebê no colo. Caê resmungou no sono, mas logo se calou. Zauri olhou para ela com um sorriso cínico no canto da boca. E essa é a nova mulher? Você tem talento para catar viúva, hein? Ivaldo deu um passo à frente. Se vier com ofensa, vai voltar sangrando. Zauri ergueu as mãos, debochado. Calma, irmãozinho. Só vim conversar. Você nunca conversa, só ameaça. E se eu quisesse levar o menino agora? Ia sair sem ele, ou não ia sair. Zauri olhou ao redor. Viu a cabana, viu os panos estendidos, o fogo apagado, as pegadas. Viu que não era só esconderijo. Era casa. Vocês estão criando ele mesmo, como se fosse filho de vocês. E é, disse Maria. Pela primeira vez firme encarando ele. Zauri virou o rosto em direção a ela. A senhora sabe com quem tá se metendo? Sei. E não tô com medo. Deveria. Já perdi filho, já perdi casa, já perdi tudo. A única coisa que ainda tenho é coragem. E essa ninguém tira. Zauri ficou em silêncio. O rosto dele, antes zombeteiro, agora ficava mais fechado. Virou-se para Ivaldo de novo. Eu ainda vou voltar. Então venha pronto, porque da próxima vez não vai ter conversa.
Zauri puxou a rédea do cavalo, montou sem pressa e deu um leve toque nos flancos do animal. Antes de desaparecer entre as árvores, lançou um último olhar. Não esquece, Ivaldo. Sangue tem memória, e o que é prometido, um dia se cobra. Quando ele sumiu, Mariá se sentou no chão. O coração batia forte, mas a expressão no rosto era de firmeza. Ele vai voltar, disse Ivaldo. Eu sei. Vai trazer mais gente. Então a gente se prepara. Ou foge. Eu não fujo mais. Se for para morrer, vai ser de pé. E com ele no colo. Ivaldo a olhou por longos segundos. Havia algo nos olhos dela que ele nunca tinha visto antes. Não era raiva, nem desespero. Era decisão. Ele não vai te perdoar, Mariá. Eu também não perdoo o que ele tentou tirar da gente. Caê acordou devagar, abriu os olhos, olhou para os dois e sorriu. E naquele sorriso, os dois souberam. Não dava mais para voltar atrás. Agora era tudo ou nada. Comente cavalo, se a chegada de Zauri montado naquela cena te arrepiou. Quando o cavalo branco apareceu, o silêncio virou tensão. Vamos ver quem também sentiu o peso daquele momento só de ouvir o trote se aproximando. Passaram-se 2 dias depois da visita de Zauri. O tempo parecia parado, mas o coração dos dois não descansava. Mariá colhia raízes e folhas de erva doce, mas olhava para a mata a cada minuto. Ivaldo passou a dormir com a lança ao lado e reforçou as estacas ao redor da clareira. Eles sabiam que o silêncio era só o começo. Na manhã do 3º dia, Aritana apareceu. Veio pela trilha do fundo sozinho, com o rosto tenso e a testa suada. Entrou sem falar nada. Só olhou para o bebê que dormia enrolado no cobertor e assentiu com a cabeça. Ele veio aqui? Perguntou. Veio, respondeu Ivaldo. E não levou o menino? Não, mas ameaçou. Aritana suspirou. A aldeia está dividida. Zauri contou a versão dele, disse que você roubou o herdeiro de uma linhagem. Disse que a mulher morreu de desgosto e que o menino deve ser criado dentro da tradição. Disse que você é um desertor. E... você acredita nisso? Perguntou Ivaldo com os olhos firmes. Eu acredito no que vi e no que sinto. Mas nem todos pensam assim. Ele quer a criança para mostrar poder, não por amor. Eu sei. Mas tem velho lá que só enxerga o que Zauri manda. Tem gente com medo e tem gente querendo ver sangue. Mariá entrou na conversa com a voz firme. E o que a aldeia decidiu? Decidiu que vai ter julgamento. Que tipo de julgamento? De costume, diante do conselho. Ivaldo vai falar. Zauri também. A aldeia vai escutar. E no fim, os mais velhos decidem. E o bebê? Vai com vocês. A decisão é sobre ele. Mariá sentiu o estômago revirar. E se eles disserem que o menino tem que ir com Zauri? A decisão do conselho é final. E se a gente não aceitar? Aritana olhou bem para ela sem desviar. Aí vocês viram foragidos. E a floresta não vai mais proteger. Ivaldo pegou o embornal, começou a guardar farinha e os poucos mantimentos. Vamos. Tem certeza? Perguntou Mariá. A gente não vai. Viver fugindo pro resto da vida. É hora de enfrentar. Ela olhou pro bebê que dormia sereno, alheio a tudo. Então vamos. A viagem durou 2 dias. Dormiram sob árvores, comeram o que encontraram no caminho. Ivaldo andava em silêncio. Mariá também. Sabiam que estavam indo para um lugar onde o destino deles seria decidido por outros. Mas estavam juntos. E isso, por enquanto, bastava. Quando chegaram na aldeia, foram recebidos com olhares desconfiados. Alguns moradores os cumprimentaram com respeito. Outros só viraram o rosto. Zauri já estava lá, de pé no centro da roda, com o peito estufado e o rosto fechado. Atrás dele, 2 homens armados com arco e lança. O velho Tuxaua Benevides, o mais antigo entre os conselheiros, bateu 3 vezes no chão com o bastão de madeira. Ivaldo, filho da terra de Rio Seco,
Por que trouxe essa criança para longe da aldeia, contrariando a palavra da linhagem? Ivaldo se levantou, firme. Por que essa criança nasceu no meu colo? Porque a mãe dele me escolheu. Porque eu sou o pai que ficou, e porque amor vale mais que tradição. Alguns murmuraram, outros assentiram. Zauri se levantou. Essa mulher me foi prometida desde o ventre. A aldeia conhecia o acordo. Ele quebrou, roubou, fugiu. Agora quer criar meu herdeiro no mato com viúva de fora. Mariá se levantou também, segurando Caê. Eu não sou ninguém para vocês. Mas esse menino mamou no meu peito, dormiu no meu colo, acordou com meu canto. Se isso não vale nada, então eu não sei mais o que é ser mãe. O silêncio foi pesado. O velho Tuxaua olhou para os demais anciãos. Murmúrios, cabeças balançando. A tradição diz que a palavra dada não pode ser quebrada, mas também diz que criança deve crescer onde tem afeto e proteção. Vamos nos reunir. A decisão virá ao pôr do sol. Ivaldo e Mariá se afastaram da roda. Sentaram na sombra de uma árvore. Caê dormia tranquilo, como se não fosse ele o centro de tudo. Quando o sol começou a sumir atrás das árvores, os anciãos voltaram. O Tuxaua ergueu o bastão. O conselho decidiu. A criança ficará com quem cuidou, protegeu e alimentou. O vínculo de sangue é forte, mas o de cuidado é mais sagrado. Caê será criado por Ivaldo e Mariá. Zauri deverá se afastar sob pena de expulsão. Mariá fechou os olhos com força. Ivaldo abaixou a cabeça. Um alívio mudo. Zauri não falou nada. Só olhou com os olhos vermelhos e saiu. Mas todos sabiam. Ele não ia esquecer. Comente julgamento se você também prendeu a respiração, esperando a decisão dos anciãos. Quando a verdade e o coração falam mais alto que a tradição, tudo muda. Vamos ver quem aí também se emocionou com esse momento decisivo. A decisão da aldeia trouxe paz por fora, mas por dentro, Mariá sabia que não era o fim. O olhar de Zauri, antes de partir, tinha dito tudo. Aquilo não era derrota, era adiamento. Ele não ia sumir, só ia esperar o momento certo. Mesmo assim, naquela noite, ela dormiu com Caê, aninhado no colo, e Ivaldo deitado ao lado, com a mão firme segurando a dela. Pela primeira vez em muito tempo não teve pesadelo, mas o dia seguinte já veio carregado. O Tuxaua os chamou cedo, antes do sol levantar totalmente. A decisão foi clara. O menino ficará com vocês, mas para garantir a segurança dele, vocês não podem ficar aqui. Mariá se assustou. Como assim? Zauri tem seguidores, gente que ainda acredita que ele deve ser chefe. Aqui, vocês viram alvo fácil. Qualquer dia alguém entra na cabana e some com a criança. Nós não temos estrutura para proteger vocês. Então, vamos embora? O que vocês vivem agora é um tipo de exílio. Não é castigo, é proteção. Vocês vão para uma aldeia amiga, do outro lado da serra, chamada Tabatinga. Lá tem gente boa, pacífica. E lá, ninguém conhece a história. Ivaldo respirou fundo. Mariá olhou para o chão. Quando? Perguntou ele. Agora. Antes que o povo comece a mudar de ideia. Não teve despedida, nem tempo para abraços ou explicações. Aritana ajudou a arrumar as coisas num cesto de palha, entregou uma manta, 2 punhados de farinha e uma pequena faca nova. Vocês vão pela trilha do leste. São 2 dias de caminhada, mas tem água no caminho. Sigam pelo canto das pedras. É mais seguro. E você? Perguntou Ivaldo. Eu fico. Alguém tem que segurar Zauri aqui. E eu já entendi que meu lugar não é andando, é firmando raízes. Os 3 se abraçaram em silêncio. Caê, no colo de Mariá, puxava o pano do pescoço dela, sem saber que estavam partindo outra vez. O caminho foi duro. As pernas doíam, o sol batia forte. Nas costas e o coração apertava no peito. Mariá e Ivaldo não falavam muito. Era como se cada passo fosse um adeus diferente.
Já fugimos tanto, disse ela em certo momento. Agora não é fuga, é recomeço. E se lá também não for seguro, a gente constrói outro lugar. Enquanto Caê estiver vivo, a gente não para. Na primeira noite, dormiram debaixo de uma árvore larga. Mariá fez uma cama de folhas, cobriu o bebê com o pano bordado e dormiu com a cabeça encostada na raiz. Ivaldo ficou de vigia. Como sempre, atento a cada som. Mas a mata estava quieta. Nem bicho apareceu. No segundo dia, encontraram o riacho que Aritana falou. Lavaram o rosto, encheram a cabaça e Mariá até cantou uma cantiga baixa para o menino, que balançava o pezinho no colo dela. Quando eu canto, sinto que minha mãe tá perto, ela disse. A minha também cantava, respondeu Ivaldo, mas sempre desafinada. Os dois riram. Mais tarde, quando o sol já se escondia por trás dos morros, eles avistaram a fumaça da aldeia de Tabatinga subindo entre as árvores. Chegaram sujos, cansados, mas de mãos dadas. Ninguém ali sabia quem eram, e ninguém perguntou. Uma mulher de cabelos brancos, chamada Jurema, os recebeu com calma. Viemos de longe, disse Ivaldo. Só queremos um canto de paz. Ela olhou para Mariá, depois para o bebê. Paz a gente planta. Se cuidarem da terra, a terra cuida de vocês. Ganharam uma palhoça simples com chão batido e um pequeno cercado de bambu. Nada era bonito, mas tudo era honesto. Naquela mesma noite, Mariá pendurou um pano sobre a entrada, como quem diz: aqui tem casa. Ivaldo arrumou uma rede para o bebê e deixou pendurada entre duas estacas. Mariá, sentada num banquinho de madeira velho, só observava, cansada, mas em paz. Você acha que a gente vai conseguir? Ela perguntou quase num sussurro. Eu não tenho mais certeza de nada. Só sei que onde você estiver, eu fico. Ela encostou a cabeça no ombro dele. O bebê se mexeu na rede, soltou um barulhinho e voltou a dormir. Ali, sem ninguém para mandar, sem promessas, sem cerimônia, Mariá e Ivaldo começaram enfim a viver. Não mais como fugitivos, nem como sobreviventes, mas como o que realmente eram: pai, mãe e abrigo um do outro. Comente decisão se você também sentiu o peso do que a aldeia escolheu. Às vezes uma escolha muda tudo, e nem sempre o certo é o mais fácil. Vamos ver quem aí também ficou refletindo sobre essa virada na história. O tempo em Tabatinga corria mais leve. A aldeia era pequena, o povo simples. Ninguém fazia perguntas demais. Os dias eram marcados pelo nascer do sol, pelo cheiro da comida no fogo e pelas crianças correndo entre as árvores. Mariá se acostumou com o som da enxada batendo na terra. Ivaldo ajudava a construir cercas de bambu e cuidava de uma pequena horta que iniciaram juntos. Caê já tentava engatinhar no chão de barro batido, curioso com tudo. Jurema, a mulher de cabelos brancos que os acolheu, passava de vez em quando para ver se precisavam de algo. Ela falava pouco, mas tinha olhos que enxergavam fundo. Certo dia entregou uma trouxa de pano velha nas mãos de Ivaldo. Achei no fundo do depósito da casa antiga de vocês. Era da mulher que morava antes. Pode ser que sirva. Mariá abriu a trouxa com cuidado. Dentro, pedaços de tecido, algumas ervas secas, um colar de dentes de anta e um maço de papéis amarelados dobrados, amarrados com um cordão simples. O que é isso? Ivaldo reconheceu na hora. É a letra dela, de Iuna. Ele se sentou no chão, pegou o primeiro papel e passou os dedos sobre as letras gastas. Ficou um tempo olhando, sem coragem de abrir. Mariá não insistiu. Só ficou ali, ao lado dele, esperando. Depois de um longo silêncio, ele começou a ler, em voz baixa, rouca, como quem revive uma vida que tinha sido enterrada. Se você está lendo isso é porque eu não consegui ficar, porque o mundo me levou antes da hora. E se for você, Ivaldo, meu amor, então essa carta é também um pedido. Ele engoliu em seco. Se o nosso filho nascer, e eu não estiver aqui, não deixe que ele seja criado por vingança.
Não entregue ele para Zauri. Você sabe o que ele faria. Ensina nosso menino a plantar, a respeitar os velhos, a ouvir o rio. Ensina ele a amar sem medo. Se um dia você achar alguém boa, alguém que acolha esse menino como filho, não tenha medo de dar um novo nome para essa história. Eu só quero paz para ele. E para você também. Maria sentiu as lágrimas descerem sem pedir licença. Ivaldo ficou um tempo parado, com a carta no colo, os olhos fixos em ponto nenhum. Tem mais? Ela perguntou. Tem. Várias. Todas para ele. Para Caê. Passaram o dia lendo as outras cartas. Algumas com conselhos, outras com desabafos. Em todas, a mesma doçura, o mesmo amor de uma mãe que sabia que talvez não ficasse para ver o filho crescer. Maria guardou as cartas num cesto, enroladas num pano limpo, e colocou num canto da palhoça. Ele vai ler quando for grande. Ivaldo assentiu. Vai saber que foi amado desde antes de nascer. Por duas mães. Diferentes. Naquela noite, Maria ficou em silêncio deitada de lado, ouvindo o som da chuva fraca pingando nas folhas. Ivaldo deitou-se atrás dela, sem dizer nada, só encostou a mão nas costas dela. Ela não afastou. Também não falou. Apenas fechou os olhos com força, sentindo aquele toque como um fio de luz no meio de tanta escuridão já vivida. Nos dias seguintes, Caê começou a engatinhar com mais firmeza. Ria alto. Tentava se erguer segurando nos móveis de bambu. Falava sons enrolados. E Maria jurava que em um deles ouviu Má. Escutou isso? Disse ela, surpresa. Ele tá chamando. Não sei se é mamá ou mainha. Pra mim é tudo, respondeu Ivaldo. É sinal de que ele tá crescendo certo. Maria olhou pro menino ali, rindo no chão, e sentiu o coração bater mais forte. Ele é a prova de que a vida ainda acerta, mesmo depois de tudo errado. A gente também é, completou Ivaldo. À tarde, sentaram-se os três na porta da palhoça, vendo o céu mudar de cor devagar. O bebê no colo de Ivaldo, Maria com os pés na terra, cabelo preso num lenço, rosto calmo. Jurema passou por perto, com um cesto de raízes. Parou, olhou e disse com a voz rouca: Vocês parecem gente que se perdeu do mundo e achou um ao outro. Maria sorriu. Talvez seja isso mesmo. É bonito de ver. Dá medo, disse Ivaldo. É só o amor, respondeu a velha. E o amor sempre dá um pouquinho de medo no começo. Ela se foi, sumindo na trilha, deixando o silêncio de volta. Maria encostou a cabeça no ombro dele. Eu nunca pensei que ia formar outra família. Eu também não. Mas agora, parece que sempre foi assim. Ivaldo apertou o bebê no colo e respondeu num sussurro. Talvez a gente só estivesse esperando o momento certo. E naquela noite, o mundo lá fora podia ser o mesmo de sempre. Mas ali, dentro da palhoça de barro e folhas, havia algo novo. Pertencimento. Comente carta, se você também se emocionou com as palavras da mãe de Caê. Mesmo ausente, ela deixou amor, conselhos e esperança em cada linha. Vamos ver quem também sentiu o coração apertar ao ouvir essas últimas mensagens. O tempo esquentou de repente. Os ventos pararam e o ar da aldeia ficou denso, abafado. Maria acordou no meio da madrugada com o bebê agitado. Caê se mexia no pano, gemia baixinho e estava suando demais. Ela encostou a mão na testa dele e sentiu. Queimava. Ivaldo, chamou, com a voz já tremendo. Ele se levantou num pulo, ainda com o sono nos olhos, mas o susto no corpo. E que foi? Ele tá quente. Muito quente. Ivaldo encostou a testa no braço da criança, depois no peito. Tá mesmo? Tá com febre? Maria sentou no chão de terra, colocou o menino no colo e começou a abanar com um pedaço de palha. Tinha feito isso tantas vezes com Joãozinho, e naquele instante o medo bateu como um soco no estômago. Isso não vai acontecer de novo.
Não com ele. Ivaldo acendeu o fogo e preparou um pano molhado com água do pote. Ela deitou o bebê e tentou abaixar a febre com o pano frio, mas o menino chorava. O corpo começava a tremer. Ele não parou de mamar hoje, já era sinal. A gente precisa de remédio. Aqui não tem. Tem sim. Jurema. Ela conhece todas as folhas. Ivaldo saiu no escuro, sem camisa, só com uma tocha acesa e os pés descalços. Foi batendo de porta em porta até achar a velha sentada na varanda, já esperando. Eu senti que alguém ia me chamar hoje, ela disse, se levantando devagar. Na palhoça, Maria tentava manter Caê acordado, cantarolando mesmo, com a voz falha. O bebê estava mole, os olhos já meio perdidos. Quando Jurema entrou, viu na hora o que era. Ele tá com febre da folha torta. É comum quando o tempo vira assim. Vai passar? Perguntou Maria com as mãos tremendo. Vai. Mas tem que ser agora. Ela tirou de dentro da sacola um punhado de folhas secas, colocou numa tigela de barro com água quente e começou a mexer com um galho. Depois molhou um pano e envolveu o peito e a barriga da criança. Isso vai puxar o calor. Agora reza. Rezar? Rezar não custa. Fala com quem você acredita, nem que seja com a mãe dele. Maria apertou o bebê contra o peito e, mesmo sem voz, falou com os olhos fechados. Yuna, se ainda cuida dele de onde estiver, ajuda a gente agora. Não deixa ele ir. Não de novo. A noite foi longa. Maria ficou acordada o tempo inteiro, com Caê no colo, trocando os panos de hora em hora, alimentando aos pouquinhos com água de arroz, ninando com o corpo, com o calor da pele, com o amor. Desesperado de quem não suportaria perder de novo. Ivaldo mal falava, só observava, sentado perto, com as mãos no chão e os olhos fixos no menino. Era o tipo de dor que ele não sabia carregar, e o silêncio dele dizia mais do que qualquer grito. Quando o dia amanheceu, o choro parou. Maria olhou para a criança e, pela primeira vez em horas, viu o rostinho mais calmo, a respiração menos pesada. A febre estava cedendo. O corpo já não ardia. O bebê dormia leve, com a boca entreaberta. Ela chorou ali, mesmo sem conter, sem esconder. O pranto saiu como enxurrada de dentro. Ivaldo se aproximou e a abraçou por trás. Não disse nada. Apenas encostou o queixo no ombro dela e fechou os olhos. Jurema apareceu depois, com um pouco de farinha e raízes. Vai ter recaída, mas agora ele tá fora de perigo. O resto é cuidado e amor. Amor não falta, disse Maria, com a voz ainda embargada. Então tá salvo. Nos dias seguintes, Caê foi se recuperando, ainda fraco, mas firme. Já sorria de novo quando ouvia. A voz dela já segurava o dedo de Ivaldo com força. Comia aos pouquinhos, dormia bastante. Maria passou a vê-lo como milagre. E a cada vez que ele pegava no sono, ela agradecia em silêncio. Eu achei que ia perder, confessou para Ivaldo certa tarde, olhando o menino dormir na rede. Eu também. Mas você segurou ele com tudo. Nunca vi alguém lutar assim. Eu só fiz o que qualquer mãe faz. Não, você fez mais. Você segurou ele com fé, como se o mundo estivesse pendurado nesse colo. Maria olhou para ele, e naquele olhar havia outra coisa. Não era mais só companheirismo. Era amor começando a se mostrar, mesmo que em silêncio. Ela se aproximou devagar, sentou ao lado dele e encostou a cabeça no ombro dele. Obrigada por não ter desistido da gente. Ivaldo passou o braço por cima dela e respondeu baixinho. Eu só fico onde eu sei que é casa. Comente esperança se você também acreditou que Caê ia vencer essa luta. Mesmo na dor, Maria nunca soltou o menino, e o amor dela venceu o medo. Vamos ver quem também sentiu o coração apertar, e depois aliviado, junto com essa virada emocionante. A febre passou, o bebê voltou a sorrir, mas a paz durou pouco. No fim de uma tarde cinza,
Mariá voltava do riacho com Caê amarrado nas costas, quando viu Jurema parada na entrada da trilha com o rosto duro e o lenço apertado na cabeça. Chegaram notícias, disse a velha, sem rodeios. Zauri tá vindo pra cá. Mariá parou no mesmo instante. Como? 2 homens passaram pela aldeia vizinha, perguntando por um casal com um bebê. Descreveram Ivaldo. Falaram do cavalo branco. Era ele. Ela correu até a palhoça, encontrou Ivaldo afiando a ponta de um pedaço de bambu. Ele já sabia. A informação correu rápido entre as trilhas. Ele tá vindo mesmo, disse sem tirar os olhos da ponta da lâmina. A gente tem que fugir de novo? Não dessa vez. Mariá olhou para ele assustada. Como assim? Dessa vez eu não fujo. Eu vou até ele. Antes que ele chegue aqui e envolva essa aldeia inteira no ódio dele. Sozinho? É melhor eu ir, só eu. Ele quer a mim, quer mostrar que tem poder, mas se eu me entregar, talvez ele desista de perseguir vocês. Você tá dizendo que vai se entregar? Tô dizendo que vou encarar ele de frente. E se for o preço da paz, então é isso que eu pago. Mariá ficou em silêncio. O peito apertava. Sentiu o gosto amargo da mesma dor de quando perdeu o filho. A ideia de perder Ivaldo doía de um jeito diferente, mas igualmente fundo. Não vou deixar você ir. Sozinho. Você não pode me impedir, Mariá. Não, mas eu posso te lembrar o que você já tem. Você tem uma família agora. E se você morrer, Caê vai crescer sem pai de novo. E eu? Ela parou, segurou as lágrimas. Eu não aguento mais enterrar ninguém. Ivaldo abaixou a cabeça. Eu também tenho medo, mas tô cansado de ver gente boa fugir e covarde se levantar como dono do mundo. Se eu conseguir parar ele com minha presença sem sangue, eu tento. Mas se ele vier com guerra, eu vou estar preparado. Naquela noite, Ivaldo passou muito tempo calado, sentado perto do fogo, afiando a lança, pensando. Mariá preparou uma papa para o menino, colocou ele para dormir e depois se sentou perto de Ivaldo. E se ele te matar? Pelo menos não levou o menino. E se ele levar? Ele não leva. E se você não voltar? Ele olhou para ela. Me espera até o fim do 3º dia. Se eu não voltar, some. Some com ele e nunca mais fala meu nome em voz alta. Ela o encarou com os olhos marejados. Não. Tinha mais palavras. De madrugada, Ivaldo beijou a testa do bebê, ajeitou o embornal nas costas e saiu, sem fazer barulho. Mariá ficou sentada no chão da palhoça, olhando a rede vazia balançando devagar, como um fantasma. O dia nasceu mudo. Ela não comeu, não saiu, só esperou. No fim da tarde, Jurema apareceu com uma infusão. Vai precisar de força, vai ficar de pé por vocês 2. Mariá bebeu, ficou de pé. O menino começou a chorar no colo dela, como se sentisse. No 2º dia, ela foi até o alto da pedra que dava para a trilha. Olhou por horas. Nada. Nenhum sinal. Na 3ª manhã, já sem esperança, Mariá começou a arrumar as coisas. Amarrava o pano, juntava o pouco de comida. Pronta para fugir, como ele pediu. O coração vazio. Foi quando ouviu um assobio. Fraco, mas conhecido. Ela correu para fora, o menino no colo. Na curva da trilha, Ivaldo surgia, andando devagar, arrastando uma perna. O rosto machucado, a roupa rasgada, mas vivo. Vivo. Ela correu até ele sem dizer nada, só. Encostou a cabeça no peito dele e ficou ali, tremendo. Ele passou o braço sobre os ombros dela e sussurrou. Ele me esperava. Estava com 2 homens armados, mas não esperava que eu fosse desarmado. Disse que só covarde manda outros para matar. Ele me olhou e por um segundo hesitou. Eu falei que não ia correr mais, e que se ele quisesse levar meu filho, teria que me carregar morto nas costas. E ele mandou os homens abaixarem as armas. Disse que já não via graça nenhuma em lutar com quem não foge. Ele foi embora? Foi.
Disse que ia sumir por um tempo, mas deixou claro: a aldeia ainda vai me chamar de volta. Palavras dele. Maria respirou fundo, abraçou mais forte. Eu achei que não ia te ver nunca mais. E eu achei que ia morrer com seu nome na boca. Ela o puxou devagar, encostou a testa na dele, e pela primeira vez, os dois choraram juntos. Não era choro de dor, era alívio, era amor que finalmente se reconhecia. Naquela noite, enquanto o bebê dormia entre os dois, Maria olhou para o céu e sussurrou: obrigada, e dormiu em paz. Comente sacrifício se você também sentiu o coração apertar com a escolha do Ivaldo. Ele foi capaz de entregar tudo para proteger quem ama. Vamos ver quem reconheceu a grandeza desse gesto silencioso e corajoso. O tempo passou. Sem ameaças, sem sinais de Zauri, sem correrias. Meses tranquilos como Maria nunca tinha vivido antes. O rosto dela mudava dia após dia. O olhar carregava menos peso, o andar era mais leve, o sorriso aparecia com mais facilidade. Caê já dava os primeiros passos, segurando nas estacas da palhoça e caindo de bunda no chão de terra, rindo alto. Era forte, esperto, e chamava Mainha, com a boca cheia de dentes pequenos. Ivaldo construía outra palhoça ao lado da primeira. Com a ajuda de outros homens da aldeia, levantou o teto, reforçou o chão e fez até um pequeno banco de madeira na entrada. Era o tipo de coisa que não se fazia por pouco tempo. Aquilo era raiz. Tá pensando em ficar de vez? Perguntou Maria certa manhã enquanto costurava um pano. Já fiquei, respondeu ele com a voz calma, sem tirar os olhos da madeira que cortava com a faca. Naquela tarde, Jurema apareceu com um cesto cheio de folhas e falou com a naturalidade de quem comenta o tempo. Já passou da hora de vocês casarem, né? Maria riu surpresa. Casar? Já são marido e mulher de alma. Só falta o povo saber. Ivaldo olhou para ela. Você quer? Eu não sei como se casa, desse jeito. Do nosso jeito, do jeito da terra. Sem anel, sem igreja, só a palavra e a presença. Ela pensou por um instante, olhou para Caê brincando com uma casca de coco no chão e assentiu com a cabeça. Se for assim, eu quero. A aldeia inteira se animou. Gente veio de outras casas, cada um trazendo um pouco. Um colar, uma fita colorida, uma tigela de barro pintada, pedaços de tecido. As crianças espalharam flores no chão. As mulheres cantaram baixo enquanto preparavam a comida. No dia seguinte, ao cair da tarde, a aldeia se reuniu em roda. Ivaldo vestia uma túnica simples feita com as próprias mãos. Maria usava um vestido de algodão claro que Jurema tinha guardado por anos. No cabelo, uma flor vermelha. Nos olhos, uma paz que ela nunca imaginou sentir de novo. Não houve discurso, nem promessas lidas. Apenas o velho Tuxaua da aldeia de Tabatinga, que falou com a voz firme. Hoje, diante da terra, do céu e do povo, Ivaldo e Maria se reconhecem como parceiros de vida. Não por obrigação, nem por tradição, mas por escolha. Onde há escolha com amor, há casamento. Ivaldo segurou a mão dela. Você é a mulher mais forte que eu já conheci. Eu não te escolhi só porque era o certo. Eu escolhi porque com você, o mundo parece mais calmo. Porque você faz da dor casa e da saudade flor. Maria engoliu o choro, apertou a mão dele de volta. E você é o homem que não grita, mas protege. Que não se impõe, mas segura. Você chegou com um filho nos braços e me deu de novo o direito de ser mãe. Eu casei com você no dia que aceitei amamentar Caê. Hoje só tô confirmando. Caê foi levado no colo por Jurema até eles. E ali, entre os dois, de mãos dadas, o menino foi colocado no meio. E todos entenderam. Aquilo era mais do que união de casal. Era a consagração de uma família. Naquela noite houve dança, comida, riso. Maria e Ivaldo sentaram-se juntos na beira da fogueira, o bebê já dormindo entre eles.
Os olhos trocados diziam o que as palavras não alcançavam. Quando as luzes da aldeia se apagaram e só restava o som da brisa e dos grilos, os dois entraram juntos na nova palhoça. A primeira coisa que fizeram não foi deitar. Foi olhar ao redor, como se quisessem decorar cada pedaço. O teto coberto com palha seca. As paredes de barro amassado com as mãos. As esteiras no chão e o cheiro da madeira nova. Ivaldo olhou para ela e disse: "Essa casa agora é nossa." Mariá se aproximou devagar e respondeu: "E você também." Se beijaram ali mesmo com a delicadeza de quem já passou por muita coisa. Não era paixão de começo. Era amor de raiz. Firme, maduro, verdadeiro. Naquela noite, dormiram juntos, como marido e mulher. Não por formalidade, mas porque era assim que o coração deles já se reconhecia. Comente casamento, se você também se emocionou com essa união tão simples e verdadeira. Sem luxo, sem festa grande, só amor, escolha e respeito. Vamos ver quem aí também sentiu o coração aquecer com esse momento tão bonito. A nova casa tinha cheiro de madeira fresca e terra molhada. Nos primeiros dias, após o casamento, tudo parecia mais silencioso, mas era um silêncio bom, cheio de paz, de pertencimento. Mariá acordava antes do sol, preparava o mingau, colocava Caê para brincar no chão batido enquanto Ivaldo cuidava da horta nos fundos. A aldeia respeitava aquele espaço. Às vezes Jurema aparecia com folhas. Às vezes uma criança batia na entrada para ver o irmãozinho Caê, como chamavam ele. Mas na maior parte do tempo, era só os três ali. A nova família que ninguém planejou, mas que nasceu inteira. Caê já andava com firmeza. Falava algumas palavras misturadas com sons próprios e vivia atrás do pai com pedaços de galho nas mãos, imitando ferramentas. Ivaldo ria. Dizia que o menino ia ser bom de mão, igual ao avô que nunca conheceu. Uma tarde, enquanto estendia panos no varal improvisado, Mariá sentiu um enjoo estranho. Parou, encostou na parede e fechou os olhos. Pensou ser o calor, mas nos dias seguintes, o corpo começou a mudar. O cheiro do peixe lhe causava ânsia. O sono vinha pesado e os seios começaram a doer. Demorou a acreditar. Mas depois de contar os dias, entendeu. Estava grávida. Ficou quieta por 2 dias. Não por medo, mas por respeito ao silêncio que carregava a notícia. Queria deixar o coração entender antes de dizer em voz alta. No 3º dia, chamou Ivaldo para se sentar com ela à beira do riacho. "Lembra quando você me disse que a gente tinha recomeçado?" "Lembro. Pois agora a vida resolveu recomeçar mais uma vez." Ele olhou, confuso. Ela sorriu de leve e colocou a mão na barriga. "Tô esperando um filho seu, Ivaldo." Ele demorou para reagir. Depois soltou um suspiro e ficou em silêncio, olhando a água passar. Mariá respeitou o tempo dele. Só depois de alguns segundos ele falou: "Eu nunca achei que ia poder começar de novo. Mas acho que Deus não esquece de quem insiste em viver." Ela colocou a mão sobre a dele. "A gente não escolheu nada disso, mas escolheu ficar, e isso é o que faz tudo florescer." Naquela noite ele pegou Caê no colo, olhou bem nos olhos do menino e disse: "Você vai ganhar um irmão, ou irmã, e vai ser você que vai ensinar ele a subir na árvore, a correr no mato, a ouvir o canto do sabiá." Caê riu, sem entender, mas repetiu: "Irmão", com a língua enrolada. Os meses passaram devagar. Mariá engordava, mas se mantinha firme. Trabalhava menos, mas cantava mais. Ivaldo se desdobrava em tudo. Cuidava da horta, fazia o fogo, arrumava a casa e ainda preparava um berço com as próprias mãos, esculpido em madeira com detalhes. Simples e bonitos. Jurema acompanhava tudo de perto. Ajudava com chás, ensinava truques antigos para aliviar as dores nas costas e toda semana trazia folhas frescas de boldo. "Essa criança vai nascer com cheiro de mato no corpo e amor no sangue", dizia ela,
passando a mão na barriga de Mariá. E foi assim mesmo. Numa manhã calma, com o sol alto e o céu limpo, Mariá entrou em trabalho de parto. Ivaldo ficou do lado o tempo todo, segurando sua mão, molhando o pano com água fria, repetindo palavras de coragem. Caê, do lado de fora da casa, era cuidado por uma vizinha, mas espiava curioso pela fresta da parede. Foram horas. Gritos, dor, silêncio, suor. E então, um choro forte, firme, limpo. "É menina", disse Jurema com os olhos brilhando. Mariá segurou a filha no colo, ainda envolta no pano, e olhou para Ivaldo com os olhos marejados. "Ela vai se chamar Esperança." Ivaldo assentiu. E naquele nome estava tudo o que tinham vivido. Caê entrou correndo, tropeçando, rindo, apontando para a irmã como se ela fosse o maior presente do mundo. Naquela tarde, a aldeia inteira apareceu com frutas, panos, colares, raízes. Fizeram roda de canto, de dança, de bênção. E na palhoça simples, cheia de vida e poeira, nasceu mais do que uma menina. Nasceu um tempo novo. Mariá olhou para tudo e no meio da festa saiu devagar para perto do riacho. Sentou-se onde tinha contado a novidade a Ivaldo meses antes. Olhou o céu, as árvores, as pedras e pensou no quanto tinha andado. Deu um sorriso pequeno, cansado, mas inteiro. Ivaldo chegou por trás e se sentou ao lado dela. "A gente venceu, Mariá." Ela encostou a cabeça no ombro dele. "Não. A gente renasceu. Se essa história tocou o seu coração, compartilha com alguém que precisa acreditar no amor de novo. Mostre que, mesmo depois da dor, ainda é possível renascer, amar e recomeçar do zero. Manda essa história para alguém especial, porque histórias assim merecem ser sentidas por mais gente."